Vou seguindo e vou deixando na poeira tanta saudade que cega o meu olhar. Eu ganhei calos segurando esse volante, de tanto querer voltar. O meu destino está na linha do horizonte, onde o asfalto nunca pode alcançar. Meu coração também me faz ser estradeiro nesse Brasil caminhoneiro. Nesse Brasil caminhoneiro, Brasil caminhoneiro. Alô, turma! Muito bom dia, bom dia, bom dia! Vem pra cá! Tá na hora de mais um Brasil Caminhoneiro. Hora de dar partida no cargueiro, encher os balões de ar, botar pressão na turbina e vamos acelerar, gente, porque o programa de hoje, tá repleto de novidade para vocês, legal? Mas antes, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, viu, gente? Olha que tá agradecendo de novo e a gente tem que agradecer, porque cada vez mais os nossos números estão, subindo. Muito obrigado a você que nos acompanha na telinha e para você que está sempre ligado conosco nas redes sociais. Você ainda não está ligado com a gente nas redes sociais? Vá! Então, olha aqui no rodapé da tela, @Brasil Caminhoneiro. Vou até deixar esse QR Code aí do lado, que é para você apontar a câmera do seu celular para lá e você se inscrever no YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim. Onde tiver rede social legal, Brasil Caminhoneiro tá lá junto com você, beleza? Só não esquece de dar aquele triplo C, curtir, comentar, compartilhar. Cê tá doido? Sem mais delongas, confira o que nós preparamos no programa de hoje, só pra você. Direto de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, Francisco Garon se acompanhou um teste com carga pesada, mostrando as consequências de um estouro do pneu dianteiro. E mais, tem tecnologia pintando para aumentar a segurança de todos os estradeiros, caso um estouro desse aconteça na tocada. E-commerce, o famoso comércio eletrônico. Quem nunca fez uma compra pela internet e ficou esperando ansioso a entrega chegar na porta de casa, hein? Só que para esse embrulho chegar aí, nas suas mãos, ela passa, por diversos motoristas e um processo tecnológico que está cada vez mais absorvendo mão de obra, inclusive para dirigir os cargas pesadas. Chega mais, que tem mais informações chegando para você. Hora do Giro de Notícias. No último domingo, uma explosão envolvendo uma carreta bitrem carregada com gás de cozinha deixou 4 pessoas mortas na altura do quilômetro 273 da Via Dutra, município de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. O caminhão seguia sentido São Paulo quando tombou e explodiu, atingindo veículos que trafegavam na rodovia. Vários fatores podem ter contribuído para essa tragédia, que estão sendo apurados pela polícia. Uma das causas pode ser um fenômeno conhecido como rollover. Em tombamentos, sempre existe mais de uma causa envolvida. Uma delas, com certeza, é o rollover, que vem a ser o rolamento do veículo em torno do seu próprio eixo. Quando eu faço uma curva, existe uma força que tende a jogar o veículo para fora da curva. Existindo equilíbrio, o veículo fará a curva. Não existindo, o veículo rolará em torno do seu próprio eixo. Causas: velocidade incompatível com o raio da curva, tipo de carga, sólida ou líquida, manutenção da suspensão inadequada, altura do veículo. Sempre que você tiver que diminuir a velocidade antes de uma curva, faça-o antes da curva e nunca durante a curva. Se possível, faça a roteirização do teu caminho, assim você saberá quais as curvas mais fechadas. Quando eu estiver transportando produto perigoso, eu tenho que ter uma condição redobrada de cuidado. Assim você terá uma viagem sempre tranquila e sem problemas. No dia seguinte, segunda-feira, um outro acidente. Dessa vez na rodovia dos Bandeirantes, no município de Caieiras, na Grande São Paulo. O motorista da carreta tombou e caiu na ribanceira. Ele chegou a ser resgatado pelos bombeiros, mas não resistiu.
O chapa que viajava junto ficou gravemente ferido. Em março do ano passado, o motorista desse caminhão-tanque carregado de diesel perdeu o controle da direção quando saía da cidade do Rio de Janeiro rumo a São Paulo. Cruzou a pista e só parou em um canteiro. O motorista, felizmente, teve apenas ferimentos leves. 10 anos atrás, no Rodoanel Mário Covas, próximo à alça de acesso à rodovia Ayrton Senna, no município de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, um caminhão-tanque tombou e explodiu. A explosão foi tão forte que os pneus em chamas ficaram espalhados na pista. E por coincidência, na mesma semana dessa reportagem, dessa vez no Chile, a explosão de um caminhão carregado com botijões de gás nas imediações de Santiago deixou 4 mortos, 17 feridos e mais de 50 veículos destruídos. Mas fica aqui a pergunta: quais serão as causas das próximas tragédias? Porque esses acidentes aí, turma, mostram mais uma vez a fragilidade na regulação e fiscalização do transporte de produtos perigosos no Brasil. Em fevereiro, por exemplo, mostramos uma reportagem falando da preocupação de especialistas, gestores de transportadoras e caminhoneiros sobre as mudanças que eliminaram a exigência de reciclagem periódica dos motoristas que fazem o puxa das cargas perigosas. E quase 3 meses depois da publicação dessa mudança, Ministério dos Transportes, Secretaria Nacional de Trânsito e Conselho Nacional de Trânsito não apresentaram publicamente os estudos, dados e evidências que fundamentaram essa mudança em um setor onde pequenos detalhes podem resultar em vidas perdidas. Em Brasília, a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que determina que as placas de todos os veículos voltem a exibir a cidade e o estado de origem, além da bandeira da unidade da federação. De acordo com o autor do projeto, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, a presença dessas informações facilita o trabalho de fiscalização, permitindo que autoridades de trânsito e policiais identifiquem com mais facilidade a origem de um veículo em caso de infrações, roubos, furtos e outros crimes. Boa, agora sim, vamos dar uma corridinha lá na Copa? Tá saindo um cafezinho cavalo aqui. Vai você também pegar a tua xicrinha, mas não vai longe não. O intervalo é rápido, voltamos já. Brasil caminhoneiro, Brasil caminhoneiro. Ô turma, tamo de volta, me perdoe. Tava dando uma olhada lá no caminhão VUC, que ele vai fazer parte da matéria que você vai conferir daqui a pouco. Aliás, todo mundo acha que o VUC é o caminhãozinho menor, mas tem outros menores ainda que estão fazendo um trabalho muito importante. É o que a turma da logística costuma chamar de last mile. Gostou do termo em inglês, Jadson? Tô ficando letrado por demais. Gente, é o trabalho daquela turma que faz a entrega daquela encomenda que você fez pela internet, entregando para você na tua casa. É aquela turma que exige pontualidade e precisão. Só que para isso acontecer, vocês não imaginam o trabalho de bastidores, quantas pessoas envolvidas nesse trabalhão todo aí, legal? E é um setor que está atraindo cada vez mais oportunidades de trabalho. Fique ligado. Jadson, aperta o play. Vamos apresentar a reportagem para a turma. Confira! Quem nunca comprou um produto pela internet, hein? O comércio eletrônico chamado de e-commerce veio para ficar, literalmente. E com ele, tudo é mais rápido. Um modelo de negócios que oferece muitas vantagens. Um grande alcance de mercado, com custos de operação reduzido, comparado com lojas físicas. E possibilidades para o consumidor comprar de qualquer lugar do país e até do mundo. Por conta disso, todos os dias, milhares de encomendas cruzam ruas, avenidas e bairros inteiros para chegar até a porta do consumidor.
E por trás dessa engrenagem que não para, estão os entregadores de aplicativos. Profissionais que se tornaram peças-chave da nova economia. São homens e mulheres de diferentes idades e histórias. Muitos vieram de outras profissões: motoristas, vendedores, operadores de fábrica, até profissionais com ensino superior. Pedro é presidente da Associação Brasileira de Logística. É um profissional muito experiente no setor, viu? Para ele, o grande desafio para as empresas atenderem com excelência o consumidor é conhecer as particularidades da operação e os desafios que os motoristas enfrentam país afora. São vários temas importantes. Eu acho que infraestrutura é fundamental, porque nós precisamos continuar investindo em rodovias, em infraestrutura rodoviária. O Brasil, por muito tempo, investiu muito pouco do PIB em infraestrutura de transportes, né? Chegou aí casos de 0,5% do PIB, 0,2% do PIB, e a gente tem na Abralog alguns estudos que o Brasil, para galgar uma plataforma, galgar um nível de desenvolvimento comparado às grandes potências, precisaria investir no mínimo 3 a 4% do PIB todo ano por no mínimo 15 a 20 anos, né? Então, esse governo está fazendo aí várias iniciativas importantes de concessão, é um canteiro de obra, a gente vê isso norte, sul, leste, oeste, esse investimento, né? Mas é importante que seja uma gestão de Estado e não de governo, né? Muda o governo, muda o plano. Não, temos que manter a logística e o transporte como uma plataforma de Estado. Então, escassez de motoristas, escassez de operadores em armazéns, quer dizer, esse é um problema complicado, né? A gente teve agora na Europa, também nos Estados Unidos, é um problema genérico, né? Falta motorista, falta mão de obra. Então, nós precisamos tratar muito bem esse tema, né? Porque senão a gente vai ter problemas. E além disso, a média de idade do caminhoneiro é uma média, ele aumentou demais, né? O que mostra que as novas gerações não estão com tanto apetite para essa profissão, que é tão importante, né? Não existem números exatos, mas é certo que mais de 1 milhão de trabalhadores atuam com entregas por aplicativos no Brasil. Isso, segundo estimativas da Abralog, em parceria com as empresas que gerenciam esses aplicativos e fazem toda a logística das entregas. E a rotina dessa turma é puxada, viu? Para garantir uma renda mínima, muitos trabalham de 10 a 12 horas por dia, faça chuva ou faça sol. Essa operadora logística, com quase 50 anos de experiência, é especializada em transporte, armazenagem e distribuição. Atua no país inteiro oferecendo soluções personalizadas. E esse setor, gente, também depende e muito da turma do truque e da carreta. Com certeza, eu não diria que é uma falta de mão de obra nesse sentido. Na verdade, existiu uma migração, né? Então, essas pessoas que ficavam viajando em grandes trechos, o motorista ele começou a ver como uma oportunidade dele ser um empreendedor. Só por que não ele ter um carro, ele trabalhar com veículos menores, ele está em casa todos os dias. Então, existiu uma migração natural no mercado, que eu atendo todas esse modelo. Eu atendo o motorista CLT, eu atendo as grandes transferências e atendo esse motorista que ele quer ser um empreendedor, ele quer ter o carro menor dele e é imediato a dar essa oportunidade, e a gente conseguiu ficar com toda essa mão de obra. Ela continuou no mercado, ela existe no mercado e você precisa atender todas as pontas para você reter essas pessoas trabalhando com você. Tecnologia nós temos. O Brasil hoje tem tecnologias para aplicar em várias atividades da logística, né? É questão mais uma forma de avaliar retorno de investimento, necessidade e calibrar isso no médio e longo prazo, né? Mas eu acho que o caminho é isso, é pessoas, colaboração, trabalhar esse tema da escassez de mão de obra e formas de mitigar esse problema sério da nossa economia e de outras economias, né? E olhar para o futuro, usar a tecnologia como meio e não um fim, né? A tecnologia ajuda muito hoje, você tem IA aí, você tem outras aplicações importantes, né? Entre a pressa das entregas e os desafios da rotina,
esses profissionais seguem movendo a economia, levando não apenas produtos, mas também histórias de luta, adaptação e sobrevivência. E vocês ouviram o especialista, hein, gente? Esse setor aí, ó, de última entrega, ele tá para crescer e muito aí, viu? A turma tá prevendo aí, ó, 20% nos próximos 5 anos. Então, ó, para você que tá no setor de transporte ou quer ingressar, tá aí, ó, uma boa oportunidade de trabalho para você. Tá legal? E tem um camarada chegando aqui no retrovisor, ó, com uma cuia de mate na mão, todo traiado de gaúcho. É o Francisco Garonce. Ele tá lá em Farroupilha, do Rio Grande do Sul, gente, e passou por uma experiência que eu, na verdade, não gostaria de sentir na pele. E eu acho que você também não. Você já teve aquela oportunidade, entre aspas, de ter o pneu dianteiro estourado do teu caminhão? Pois é, gente. O Francisco Garonce foi para uma pista de testes, num ambiente todo controlado, e teve essa experiência nada agradável e vai compartilhar com a gente. Aliás, ele vai falar sobre um dispositivo de segurança que vai começar a equipar os caminhões daqui a alguns anos. Garonce, tô louco para ver essa reportagem, meu irmão! Segurança é aqui. Quem vive na estrada sabe que o pneu pode estar novo, revisado, tudo em cima. Mas é risco para todo lado. E quando acontece o estouro de um pneu, isso não é só um problema mecânico. Na realidade, o que a gente tem é uma situação de emergência. E em menos de um segundo, um caminhão de dezenas de toneladas pode ter um pneu estourado e ficar totalmente sem controle. E hoje a gente vai experimentar, vamos provocar uma situação de fazer com que um pneu dianteiro direcional estoure com a carreta em alta velocidade e carregada. É uma situação que caminhoneiro nenhum que está com juízo perfeito ia querer passar por ela. Mas a gente vai fazer isso para ver a diferença entre uma perda de controle que pode fazer com que você perca o caminhão, a carga e até mesmo a vida, ou usar uma tecnologia que pode mudar essa situação. Mas para provocar essa situação com absoluta segurança, nós viemos até aqui, ó, o Centro Tecnológico Randon, um dos campos de provas mais modernos do país. E nós fizemos isso por uma razão. O que lá na estrada é risco real, aqui vira um teste controlado. Velocidade, carga, trajetória, tudo deve ser considerado nos mínimos detalhes para entender como o veículo reage quando tudo dá errado. E hoje a gente vai estar muito bem acompanhado do seu Ademar, ele que é estradeiro da antiga, e eu venho tranquilo porque coloco minha vida na mão dele, sabendo que esse pneu direcional aqui vai explodir. Seu Ademar, o senhor é estradeiro de longa data, né? Sim, Desde quando? desde 81 a primeira habilitação. E hoje o senhor também é piloto de provas, né? Sim, vai para 6 anos que eu tô aqui no CTR, Centro Tecnológico Randon. 6 anos. Aqui o senhor faz tudo quanto é tipo de ensaio. Mas tem uma coisa que eu já percebi aqui que todo mundo presta muita atenção, é a segurança, né? Ah, em primeiro lugar. Essa em primeiro lugar. Aqui, a segurança aqui é em primeiro lugar. Não tem... Primeiro a segurança, depois o resto. Esse caminhão aqui, ele tá meio diferente porque ele tá todo instrumentado para esse teste que nós vamos fazer. Então, a primeira coisa que a gente vê é um monte de fio conectado, sensores. Inclusive, tem um segundo volante ali sobre o volante normal, que é justamente para medir toda e qualquer sensibilidade que tenha para quem está conduzindo. E esse computador que vai aqui no console, ele registra segundo a segundo quais são os movimentos e principalmente a força que está sendo exercida para manter o controle direcional do bruto. Isso tudo aqui é para a gente ter certeza
de que a tecnologia que está colocada no pneu que vai estourar, realmente fica comprovada o seu funcionamento. E agora, gente, nós vamos focar aqui no seu Ademar, porque vamos acelerar 100 km por hora e aí esse pneu vai estourar. A situação é controlada, mas o risco é real. Então, ó, cinto de segurança preparado. Vamos lá? A gente vê que o controle aqui é total. Tá chegando o momento que a gente vai estourar esse pneu. E a gente tem que dizer que realmente a emoção é grande, viu? É agora. Ó, não dá para acreditar que nós acabamos de perder toda a pressão do pneu direcional esquerdo. O senhor que já não é a primeira vez que está fazendo esse tipo de ensaio, né? A gente consegue perceber a hora que o pneu estoura? Não, só vê ouve o ar saindo, mas você não tem, anda por 3 km, aí você não nem sente, você depois começa a sentir, né? Mas de 100 por hora, você segura, vai reduzir para 50, 60 para 20, depois que você vai ver, mas senão você não dá para perceber. Com um dedo você segura o caminhão. Ou seja, é uma tecnologia que faz toda a diferença, né? Com certeza. Se não fosse isso, aí o controle estava comprometido. O controle você ia parar em cima da pista e já na hora, você não tem certos casos de estourar pneu, você já não fica em segurança, né? Já vai parar no mato, sei lá onde que tu vai. Agora, turma, vamos lá ver o que é que sobrou daquele pneu que estourou. Eita! Olha aqui, ó. Ainda tá fumaçando. Agora, a gente só conseguiu manter o controle e rodar ainda mais 3 km depois dele ter estourado por conta da estrutura que está lá dentro, que é essa tecnologia desenvolvida aqui no Brasil e que é capaz de salvar muitas vidas. Porque se fosse só pelo pneu, esse caminhão já tinha perdido o controle lá na hora em que ele estourou. Agora eu quero te mostrar o que está por trás de todo aquele controle que a gente viu lá na pista de testes. É uma tecnologia que a gente olhando aqui, ó, ela está instalada, mas a gente não vê. O que dá estabilidade na hora do estouro é uma estrutura que fica entre a roda e a borracha do pneu. Mas o que parece ser algo tão simples tem muita tecnologia para funcionar daquele jeito que a gente viu na pista. Quando o pneu tá cheio, ó, como esse daqui, o caminhão funciona normalmente, com alinhamento, balanceamento, tudo em cima. Agora, se ele perde a pressão rapidamente, ou até mesmo uma explosão do pneu, é aí que essa estrutura entra em ação. Ela garante o suporte do peso do caminhão e principalmente o controle. O que essa tecnologia busca não é evitar o estouro do pneu, mas é, na realidade, garantir o controle desse bruto mesmo depois que um estouro acontece. Na estrada, o estouro acontece sem avisar e ainda tem carga, pista irregular, pode estar molhada, ter outros veículos. Nesse teste, a gente sabe o momento exato que o estouro vai acontecer. E mesmo assim, a situação assusta. O computador mostra a força que o condutor precisa fazer para não perder o controle e acabar saindo da pista. É uma tecnologia que parece ser simples, né? Mas tem muito desenvolvimento envolvido nisso, né? Nós levamos quase 3 anos mantendo esse desenvolvimento para chegar nessa solução final, né? Que hoje, para você ter uma referência, temos uma patente hoje concedida em quase 50 países, né? Então, são vários componentes internos nesse país que hoje, inclusive, nós atuamos desde o Oriente Médio, que são altíssimas temperaturas, até um Canadá, também com baixíssimas temperaturas. E para isso você tem que ter um desenvolvimento muito grande para que esse produto mantenha a mesma qualidade trabalhando nos extremos hoje, onde ele é requerido. E aqui no Brasil, dá para usar isso aí em qualquer lugar?
Sim, no Brasil hoje você tem um range de temperatura muito menor, né? Então hoje o nosso produto atende qualquer segmento, para qualquer tipo de veículo hoje que atua aqui no mercado nacional. Passei há poucos dias, até uns 3 meses atrás aí, pneu seminovo na dianteira aí, por um acaso aí, acabou estourando do lado direito. E a gente nunca sabe, né? Como você falou, um pneu que você não estava esperando que aquilo acontecesse com ele, né? Na realidade, a gente já sempre bota um pneu um pouco melhor já na dianteira, já para ter mais segurança, né? E aí deu o acaso de ele explodir e me deixar na mão. Eu, até hoje, em todo esse tempo que eu tenho de estrada, me aconteceu 1, 2 vezes, né? Mas segurança sempre é bom, né? Quanto mais segurança a gente tiver, mais tecnologia, melhor, né? O ideal é ter um negócio desse e nunca usar, né? É isso aí. Segurança é para não usar. Segurança não é sorte, é estar preparado quando o risco é inevitável. E mesmo quando acontece o pior, como por exemplo o estouro de um pneu, existir tecnologia para garantir o controle. E na estrada, controle é vida. É claro que precisa de uma mãozinha da tecnologia para garantir que aquilo que poderia virar um desastre fique apenas no susto. Aqui nós estamos no ponto mais alto do campo de provas e olhando lá embaixo, a gente vê vários veículos, caminhões, ônibus sendo testados ao limite. Por que colocar esses veículos em uma situação assim tão extrema? Nós estamos num ambiente controlado, um campo de provas, um campo de testes. Levar o veículo ao seu extremo dentro de um ambiente controlado nos dá a segurança de que todos os sistemas de segurança funcionarão na sua plenitude lá fora, quando o motorista estiver realmente numa situação real. Então é por essa a importância de se testar sempre na exaustão dentro de um campo de provas. É isso aí, turma! Que tecnologias como essa estejam cada vez mais presentes nas estradas brasileiras, assim como elas já rodam nas estradas do Japão, da Europa, Estados Unidos e de tantos outros países no mundo. Afinal de contas, isso é que garante a segurança de quem trabalha no trecho. E essa nossa conversa não termina aqui. A gente continua junto no rádio e nas redes sociais. Porque segurança é aqui com Garonce. E agora é com você, Riquete. Segurança é aqui. Legal, Garonce, parabéns, curti por demais a sua reportagem. Uma aula mais uma vez. E tenho certeza que a turma de casa aí também da Boleia, ó, gostou por demais. Parabéns, meu irmão, tamo junto no Balaio do Gato. Gostou também, Jato? Foi ele que editou tudo. Você tá doido? O que é? Fala Brasil chegando? Então vamos mandar um abraço pra turma que tá completando mais um ano de vida. O tempo passa rapidinho, hein? Tá doido? A Renata Duffels, a Helena Toniolo, Tiago Martins, a Ariane Santana, a Lívia Assunção, a Dona Pelágia no bairro da Vila Bela também apagando velhinhas e meu grande parceiro Fernando Guedes, pai do Flavinho, nosso diretor, o QA Bigode, completando mais um ano de vida. Ou como a gente costuma dizer, né? Mais uma abóbora colhida na roça da vida. Parabéns, meu irmão. Muita saúde, sucesso e sorte aí a todos vocês e a todos os aniversariantes da semana. Se antes você vai, Marquinhos, comer bolo do Bigode? Espera o programa acabar, porque não terminamos o nosso trabalho aqui ainda não. Olha aqui no rodapé da tela. Viu? Site do Brasil Caminhoneiro. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, esse quadrado cheio de quadradinhos dentro, que você já cai direto nele e dentro do R7. Por lá, confere tudo aquilo que você viu no programa de hoje e muito mais. Tem vídeos, fotos, matérias antigas, bastidores, enfim. É o universo do mundo do transporte e da logística aí, ó, na palma da tua mão. E no melhor, na faixa, no Vasco, no 0800. Legal? Agora sim, ponto final nessa edição do Brasil Caminhoneiro, agradecendo por demais a todos vocês que rodaram com a gente nessa meia hora, tá legal? E não se esqueça que amanhã, domingão, tem Repeteco do Brasil Caminhoneiro na tela da Record News, também às 7 horas da manhã. E nós, um novo encontro marcado sábado que vem, às 7 horas da manhã, na tela da Record. Legal? Feito? Combinado? Um abraço, turma, bom final de semana para todo mundo e a gente vê!